Olá novamente, vamos aqui iniciar a nossa caminhada. Então, agora eu quero falar para vocês sobre o conceito de livro e quero mostrar como que vai ser nossas aulas. Então eu vou estar explicando, falando, mas a síntese do que eu estiver falando, você na sua interface aí do seu curso vai estar tudo por escrito. Então eu estou aqui na frente do computador, então nós criamos um roteiro elaborado, tem uma sequência. Muitas coisas eu vou estar lendo, até para que a gente não fuja disso e que você tenha um caminho. E esse caminho seja claro para você. Então, o livro, segundo a Unesco, ele é um conjunto de folhas impressas ou não. Agora tem que ter no mínimo 50 folhas, menos disso seria livreto. E a palavra livro, ela vem do latim liber, que é um termo relacionado à cortiça da árvore. Então, o que acontece? Esse conceito de livro, você precisa entender para que você possa pegar a sequência de como você vai trabalhar a sua ideia e vai transformá-la num livro. Então, em geral, conhece como livro uma obra literária. Essa obra literária ela pode ser científica, de outro tipo, que tenha a extensão necessária para se formar um volume. No caso, como eu já mencionei, no mínimo aí 50 páginas. Não quer dizer que você tem que necessariamente escrever um livro com 50 páginas, não. Hoje nós temos livros de bolso, nós temos livretos, nós temos os e-books, que é uma coisa fantástica, certo? Que você, no seu celular, no seu computador, no seu iPad, certo? Ou qualquer outro meio eletrônico, você tem uma série de livros de acordo com a capacidade do seu aparelho, ou se você tiver acesso à nuvem, tiver acesso, certo, à Amazon, ao book, você tem uma série infinita de livros para você ler a hora que quiser, além de ouvir. Nós temos hoje os audiobooks que são fantásticos para quem não tem visão. Então, isso aí é uma evolução nesse processo. Então, o que acontece? Você entendendo esse conceito, você vai pegar e entender o processo que é simples. Você tem que ter início, meio e fim. Isso é para tudo. Então, o conceito de livro é você ter o seu tema, que pode ser qualquer tema, certo? Você pode escrever um romance, você pode escrever um livro de história. Dentro do livro de história pode ser uma ficção ou não. Você pode narrar coisas que aconteceu com a sua família, livros testemunhais, biografias. Então tem uma série de coisas. Agora você tem que definir dentro do conceito de livro a sua ideia. Você tendo a sua ideia pronta, você vai começar a desenvolver. E o que é essa ideia? Ah, vou escrever um livro de culinária. Ok. A partir disso, você tem que falar, bom, eu vou ensinar que tipo de receita? Receitas da minha avó, receitas para pratos frios, receitas para salgados, receitas para bolos de casamento. Vai ser um livro ilustrativo? Não vai? Vai ser um livro que eu vou narrar todo o processo ou só vou colocar as receitas? Vai ser um livro aonde eu vou estabelecer que vai ter 10 receitas, 15 receitas? Então você começa com a ideia. Anota a ideia. Tudo você tem que anotar a ideia. Não existe isso de ideia boa ou ideia ruim. Tudo é ideia e precisa ser transformada no conceito de livro. Então, um livro, volto a dizer, é um conjunto de páginas, impressas ou não. Você tendo isso aí em mente, nós vamos trabalhar esta ideia. Agora você pode ter muitas ideias. Anote, escreva todas. Todas. Escreve 5, 6, 7 ideias. Escreveu essas ideias? Enumera. Ideia 0, 1, 2, 3. Enumerou esta ideia?
O que você vai fazer? Enquanto você desenvolve a ideia 0, as outras você deixa de lado. Você precisa focar. Você precisa ter um entendimento. Na hora que eu estava desenvolvendo a ideia 0, eu tive uma outra ideia. Ok. O que você tem que fazer? Se conhecer e entender o método. Porque se você começar no momento do desenvolvimento do texto da sua ideia, ter outras ideias e parar, você vai perder o foco. Então, uma das coisas que nós queremos aqui é te ensinar a escrever de forma suave, de forma que flua. A escrita, ela tem que brotar de você, tem que ser um desejo genuíno, não pode ser algo que você vai forçar. Agora entenda bem, isso é diferente de estudar, de pesquisar. Muitas vezes você quer escrever um romance, você quer escrever um drama, você quer se basear na cultura de uma época ou de um povo. Você vai pesquisar, você vai estudar, então é diferente. Então muitas vezes você quer pegar e escrever algo sobre a cultura, certo, dos mineiros. Então você vai pesquisar livros da história. Eu quero falar da história atual, da atualidade. Não, eu quero falar da origem do Estado, dos costumes desse povo. Você vai pesquisar. Não, Joaquim, eu quero fazer um livro sobre a história, você entendeu? Do povo de Israel. Ok, você vai pesquisar. Você não tem que ser expert no assunto, você tem que saber desenvolver. Então, a ideia, ela parte do princípio, início, meio e fim. Então, tenha a ideia. Se tiver várias ideias, anote. Tem 4, 5 ideias? Tá ótimo. Para por aí. Para por aí. Enumera para você qual é a mais importante, qual é a mais relevante, qual a que te faz feliz, qual a que te faz bem, qual que você gosta. Pega essa ideia, enumera dentro dessa ordem e separa. Opa, essa é a ideia 0. É a ideia que eu vou iniciar. Com esse tema em mãos, você vai começar a desenvolver. Então, você vai pensar: o que eu quero transmitir neste livro para quem vai ler? Quando você entende o conceito de livro, o conceito do conjunto de páginas, você vai saber que você vai passar uma mensagem, uma informação com algumas páginas. Não importa se vai ser 10 páginas, 50 páginas ou 100 páginas, não tem problema. O que você tem que fazer é pegar essa ideia e entender pequenos tópicos. O que é o pequenos tópicos? O que eu quero levar com essa ideia? O que eu quero fazer com que a pessoa entenda qual que é a mensagem? O que eu quero fazer isso? Joaquim, não sei qual que é a mensagem. Ok. A ideia em si, ela diz qual é a mensagem. Então, quando eu escrevo um livro de receita, o que eu estou querendo dizer? Receita. Eu estou querendo passar para as pessoas receitas de como ela fazer algo. Tá, eu vou escrever um livro, um romance. Eu vou escrever a história dos meus avós, como eles se conheceram. Ok, você já sabe que você vai escrever a história de como eles se conheceram. Aí você tem que se perguntar: meus avós são vivos, não são vivos? Eu quero contar a história até quando eles se casaram, até quando eles tiveram meus pais, minha mãe ou meu pai. Eu quero narrar essa história até quando? Outra coisa, eu vou usar os nomes deles, eu vou criar personagens fictícios, eu vou fazer o quê? Você começa a se perguntar. Então, quando você pega e escreve uma ideia, se torna fácil. Se torna fácil. Você tem que destravar a sua mente. E muitas vezes, na hora que você está escrevendo, a história é linda, mas será que é linda para você que ama seus avós e está lá? Será que vai ser linda para quem vai ler? Você tem que pensar. Você tem que pensar. Então você tem que entender conceitos. Então, sua avó, seu avô pode dizer: olha, a gente saímos da missa e fomos para a praça. Lá na praça
Eu sentei e criei coragem, peguei na mão da sua avó e falei que queria namorar ela e dei um beijo nela. Ok, é simples, mas você pode trabalhar essa ideia. Você pode falar assim: estávamos envolvidos um com o outro, um sentimento que não entendíamos. Após a oração, fomos conduzidos ao encontro. Sobre aquela bela lua, encontrei aquela que seria a minha amada. No banco, constrangido, mas sabendo que necessitava, e o desejo me fez tocá-la. Ao tocá-la, senti algo que, entendeu? É a mesma coisa, mas você colocou de forma diferente. E você pode melhorar. Você escreve um texto e lê vai melhorando. Como que você melhora? Você vai se teletransportar para o lugar. Você vai pegar e vai começar a imaginar como meu avô e minha avó estavam vestidos, como era a igreja, como era a praça, o que eles sentiam. Então você pode começar a narrar. Soprava uma brisa fria após a última badalada e o padre terminar a Eucaristia, todos saíram. Aquele som de passos mais o desejo me levavam a uma angústia, a angústia de vê-la. Ao vê-la envolto naquele vestido azul com um bordado assim, se desenvolve. Então, você tem que entender o tema e a partir daí você desenvolve. Então você vai começar a criar pequenos tópicos dentro do conceito do que é o seu livro, do que é um livro, e cada tópico você vai destrinchando, destrinchando. É simples. Então, vou contar a história dos meus avós. Ok. Então, é como eles se conheceram. A história vai narrar quando eles nasceram, quando eles eram crianças. Você começa a notar. E em cima disso aí você vai desenvolvendo. Então, gente, hoje eu mostrei para você o conceito de livro. Início, meio e fim. A sua ideia, ela tem que ser disposta nesse formato. Então a Unesco sugere 50 páginas para um livro, menos que isso um livreto. Nós temos os e-books, os audiobooks. Não se preocupe com isso. Deixa fluir. O processo ele tem que ser tranquilo. Entenda que você está dando uma luz. Um livro é como você parir um filho. Você está colocando parte de você ali. Não se preocupe se vai agradar, se não vai agradar, não. Você precisa realizar. Você vai me ouvir dizendo muito nesse curso que você precisa realizar. E o melhor de tudo, imortalizar a ideia. O que seria o nosso mundo sem livros? Como as coisas iam se desenvolver? Como que nós saberíamos o que aconteceu, os erros e acertos do passado? Como nós poderíamos tomar decisões? Então, o livro é algo fundamental. E eu fico muito, muito feliz de você ter decidido isso, se tornar um escritor. Então, ouça novamente e entenda o conceito de livro. Aqui, ó, eu estou passando aqui, certo? Você vai ter esse texto, que é um texto base, certo? É um texto que trabalha o que eu disse, mas de uma forma mais pontual. Então aqui eu cito, por exemplo, aonde os livros se originaram. Foi em Roma, certo? Mas já existia a escrita, não na forma de livro, em outras formas, em épocas antigas, no Egito, certo? Em outros lugares. Agora, pegar as ideias e condensá-la foi feito lá. Os governantes pediam livros, pediam que se documentasse isso. Então, o que acontece? No cristianismo, os primeiros livros foram conhecidos como códices. Então, imagine isso aí, a compilação disso aí, a Bíblia. Então, você vai entender isso aí. Mas o mais importante, você tem que
se inspirar. A motivação tem que vir de você. Você tem que acreditar em você. Cada módulo eu quero trabalhar o entendimento que o livro já está em você. Você vai pegar e escrever. Não importa se você vai escrever de forma desordenada. Você vai escrever. Quando você manifesta através da escrita, ou de um texto digitado, ou até mesmo falando, porque é comum nós escritores não digitar. É comum a gente pegar um gravador e gravar a ideia e depois ir compilando e trabalhando ela. E hoje tem muitos softwares aplicativos que você não tem que digitar mais, você dita e ele escreve para você. Então, um Mac tem, um PC tem, um Windows tem, então é muito legal isso. Então você precisa trabalhar isso em você, o seu desejo de ter algo real. Não está mais no conceito da sua mente. Você tirou para fora, você vai compartilhar com as pessoas. Isso é mágico, isso é lindo e você precisa fazer isso. Isso vai ser um divisor de águas na sua vida. Então eu volto a dizer, nós vamos trabalhar para que você destrave isso na sua mente, para que você acabe com essas dificuldades, com essas restrições, fazendo pequenos exercícios. Então hoje, você entendeu que de um livro de receita a um romance, a um livro documentário, a uma biografia, é simples. Você começa com esse conceito. Ah, eu tenho que escrever 50 páginas? Volto a te dizer, não. Flua. Se o seu livro tem 2 páginas, ótimo. Tá lá. Joaquim, mas só 2 páginas? Gente, eu fiz livro de 5 páginas. Um livro de autoajuda. E ele vendeu muito bem. E na Índia, por quê? Era um livrinho de bolso, onde a pessoa lia, gostava, tinha uma carga de ânimo, guardava. 2, 4, 5 dias, pegava de novo e lia. Uau, é isso que eu quero. E ia. Então você tem que entender que a palavra é maravilhosa. E quando é uma palavra bendita, ela é libertadora. Ela é transformadora. Então, você tem que crer em você. Eu acredito em você. Meu projeto é esse, é que todos escrevam. Porque, gente, conhecimento está aí. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Então você vai ser uma pessoa que vai poder colocar a sua ideia e vai deixar para que as pessoas analisem isso. Não fique preocupado com críticas. Eu já contei uma história, todos aqui sabem, eu vou relembrar ela brevemente, mas meu primeiro livro foi um fracasso. Meu primeiro livro, certo, eu consegui publicá-lo no início dos anos 90 e foi um fracasso. Publicamos 3.000 livros e vendemos 16 livros. Foi um fracasso. Por outro lado, outros livros meus, nós lançamos aí um livro em 2019 que foi campeão de vendas. Então, o que eu quero falar para você? Faça. Não se preocupe se vai dar certo ou não. Faça. Depois de pronto, existem outras estratégias para você levar o seu livro ao maior número de pessoas. E o seu livro, de acordo com o seu tema, vai ter um segmento específico. Então você precisa focar nisso. Você precisa entender isso. Gente, leia o texto. Vamos dar continuidade, certo? Vamos trabalhar essas questões, tá certo? Foi um prazer estar com vocês e vejo vocês na próxima aula. Um abraço.